Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tiver dúvidas ou questionamentos nas seguintes áreas do direito: direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito imobiliário, direito comercial, direito tributário e direito de família e sucessões, é muito fácil. Você envia um WhatsApp para o nosso número 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito imobiliário com o Dr. Daniel Scalona. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, esclarecimentos e respostas, Dr. Daniel. Sempre um prazer imenso estar aqui na TVE, né, emissora dos Gaúchos, né, a TV dos Gaúchos, respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. O prazer é meu. Primeira pergunta é da nossa telespectadora Paula, de Capão da Canoa. Ela diz o seguinte: adquiri um imóvel em 2020 por contrato particular. Dei outro imóvel em troca e paguei a diferença. Agora descobri que o imóvel que eu comprei foi penhorado por uma dívida do antigo proprietário e foi levado a leilão. Uma pessoa comprou e disse que iria tomar posse imediatamente. Estou apavorada. O que posso fazer? Pergunta a Paula. E mais, vou perder meu imóvel? Não moro nele. Então, Paula, a situação realmente é bastante delicada, né? Você tem aí o chamado embargos de terceiro, né? Demonstrando que você é uma adquirente de boa-fé deste imóvel. Então, você deve recorrer a um advogado na área do direito imobiliário, alguém especializado, que vai entrar com a ação de embargos de terceiro. É o único mecanismo que você tem para defender a posse e a propriedade deste imóvel. O fato de você estar morando nele ou não, não é relevante. A questão é a forma como foi adquirido. Se você conseguir demonstrar que adquiriu este imóvel de boa fé, né, então este imóvel permanecerá em teu poder. Agora, se restar demonstrado que houve um conluio, né, ou seja, o devedor sabia do débito, não informou a você, você é terceiro de boa-fé. Agora, o vendedor sabia e vocês também sabiam, bem, aí a situação complica bastante. Aí existe sim o risco de você vir a perder esta propriedade. Mas o remédio para este caso é o chamado embargo de terceiro. Uma dúvida, doutor Daniel, que tem a ver com esse contexto da compra de um imóvel nessa situação relatada pela nossa telespectadora. Cada vez que a pessoa vai fazer a compra de um imóvel, além de negativa, por exemplo, de tributos, de IPTU, tem alguma outra precaução que essa pessoa deva tomar para adquirir o imóvel, doutor Daniel? Claro. Veja, o STJ ele tem entendido que, ainda que a pessoa adquira o imóvel e não exija todas essas negativas, porque a lei determina, né, que essa pessoa, ao adquirir, para que demonstre a sua condição de terceira de boa-fé, deve exigir essas negativas todas. Agora veja, essa pessoa, a Paula, né, daqui a pouco exigiu a certidão negativa de condomínio, a matrícula com ônus e rei persecutória do imóvel, certidões de ações cíveis do vendedor na Justiça Estadual, na Justiça Federal, mas passou desapercebido um pequeno detalhe: a pessoa era empresária, né? Então poderia estar respondendo a débitos trabalhistas, é o caso dela, né? Então, nessa hipótese, é um pequeno detalhe que passou desapercebido, mas todas as outras precauções foram adotadas pela Paula. Então, ela é, de fato, uma terceira de boa-fé. Por isso é que a gente recomenda sempre que, ao adquirir um imóvel, procure um bom corretor de imóveis, procure um bom advogado para se assessorar, né? Faça sempre essa operação, sempre que possível, via escritura pública de compra e venda, né? E leve a registro, naturalmente, essa escritura perante o álbum imobiliário, perante o cartório de registro de imóveis, faça a transferência da propriedade. As precauções são essas: exigir do vendedor todas as negativas
relativas à pessoa física e ao imóvel. E o problema nesse caso estaria no contrato particular, nesse instrumento ou não? Veja, é preciso entender melhor o caso da Paula, porque é preciso entender se o vendedor se apresentou, se qualificou na compra e venda, na escritura de compra e venda, como um profissional liberal ou como um empresário. Se ele se qualificou como um profissional liberal, não haveria necessidade da certidão negativa de débitos trabalhistas. Né? Então, ela, de fato, é uma terceira adquirente de boa-fé, deverá entrar com esse remédio jurídico, que é o embargo de terceiros, e manter a posse desse imóvel nas suas mãos. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Giovana de Rolante. Adquiri um imóvel e escriturei no meu nome. Agora descobri que o imóvel possuía dívidas de condomínio. Já paguei o preço total ao vendedor por ocasião da escritura. Tenho que pagar essa dívida? O que posso fazer? A dívida não é minha, sempre paguei em dia meus condomínios. Aí um típico caso daquele adquirente incauto, né? Aquele adquirente que não tomou as precauções devidas. Então, veja, estou comprando um apartamento, uma das primeiras providências é a certidão negativa de débito condominial, né? Para saber se os débitos daquela unidade estão em dia com o condomínio. Nessa hipótese, infelizmente, a Giovana herda esta dívida, viu, Gil? Ela herda porque a obrigação condominial, ela persegue o imóvel, né? E não o proprietário. Então, este débito ele vai ser exigido de quem adquiriu o imóvel e, claro, a Giovana terá o direito da ação regressiva contra o vendedor, né? Para se ressarcir deste valor, mas ela terá de pagar o débito ao condomínio. Tá certo. Próxima pergunta do nosso telespectador Pedro, de Gravataí. Estou vendendo um imóvel aqui em Gravataí para uma pessoa que está chegando agora na cidade. Não o conheço bem. Ele quer pagar de forma parcelada e a proposta me agrada. Mas como posso fazer para me resguardar? Como proceder neste caso, doutor Daniel? Então, ele quer pagar de forma parcelada. A medida mais comum, né, mais corriqueira, seria a obtenção de um financiamento bancário. Nessa hipótese, o vendedor ficaria totalmente eximido de qualquer risco, porque receberia o valor integral do imóvel e ele assumiria o risco perante o agente financeiro. Mas vamos supor que seja um parcelamento em curto prazo, né? 10, 12 vezes, enfim, né, e que possa interessar ao vendedor, ele deve fazer, então, uma escritura pública com alienação fiduciária, né, com garantia de alienação fiduciária. Isso quer dizer o quê? Na hipótese de o comprador não honrar o compromisso, o imóvel é retomado pelo vendedor. Tá? Então, esse é o caminho seguro. Existem outros mecanismos, né? A hipoteca, cláusulas resolutivas no contrato, sem transmitir a propriedade, mas o recomendável é sempre por escritura pública e nessas hipóteses em que há saldo a pagar, a garantia fiduciária do próprio imóvel. Antes de passarmos para a próxima pergunta, que é do senhor Augusto de Osório, eu vou fazer um lembrete, doutor Daniel, para os nossos telespectadores e telespectadoras. É possível assistir todos os programas Consumidor em Pauta de maneira muito prática. Vai lá no YouTube, no canal da TVE e confere todas as edições, inclusive a de hoje, né? Você pode rever também lá no canal da TVE no YouTube. A próxima pergunta é do Augusto de Osório. Comprei um imóvel de uma pessoa que tinha uma empresa aqui na minha cidade. O imóvel estava livre e não tinha nenhum registro de penhora sobre a matrícula. Transferi para meu nome por escritura feita em cartório. Agora recebi uma intimação da Justiça do Trabalho daqui, dizendo que a escritura que fiz é nula, porque havia débito trabalhista em nome do vendedor. Corro o risco de perder o imóvel pelo qual paguei com recursos que juntei a vida toda, doutor Daniel? Veja, a pergunta muito parecida com a primeira pergunta, né? Uma ação trabalhista envolvendo um débito do vendedor, né? Uma dívida do vendedor e que muitas vezes passa desapercebido pelo adquirente. O remédio é o mesmo remédio da primeira pergunta do nosso programa de hoje.
o embargo de terceiro para demonstrar que adquiriu de boa fé, tanto é que ele conseguiu escriturar, transferiu para o seu nome o imóvel, né? Então ele deve ingressar nesta ação trabalhista com o chamado embargo de terceiro para garantir a propriedade em seu nome. É sempre um risco e é sempre recomendável às pessoas que vão adquirir um imóvel, verifique a qualificação do vendedor. Se ele se apresenta como um empresário, deve ter as negativas em nome dele, né, da pessoa física e, na medida do possível, da empresa também, né, da não existência de execuções trabalhistas, porque esta sim é um risco que pode levar à perda do imóvel. E essa área aí na área trabalhista é uma área muito delicada, né? Sim, porque veja, são questões de direito e que muitas vezes o débito trabalhista, por ser pela sua natureza, né? Ele é permanente, ele não deixa, ele se extingue a partir de um determinado tempo. Existe a chamada prescrição no débito trabalhista também, mas é difícil de acontecer, porque o exequente ele não esgota, ele não deixa de movimentar o processo, né? Então ele tem o crédito, ele vai perseguindo, a empresa não tem condições de satisfazer o débito, ele vai buscar isso dos sócios da empresa e do patrimônio pessoal desses sócios. É o que aconteceu aí com o nosso amigo lá de Osório, né? Então muitas vezes a empresa do vendedor não tinha bens suficientes para garantir a execução, houve um redirecionamento ao vendedor, à pessoa física do vendedor, e aí vem chegando no patrimônio dele, né? É complicada a situação, mas existe remédio jurídico. Ok. Antes de irmos para o intervalo, vamos fazer mais uma pergunta do André de Guaíba. Meus pais faleceram e deixaram 3 imóveis, somos 2 irmãos e não temos recursos para fazer o inventário. Dizem que é muito caro. Como devemos fazer para resolver essa situação? Não, o inventário, o que as pessoas costumam dizer, Gil, que é caro, é porque há o imposto de transmissão da propriedade, né? Ou seja, eles estão herdando 3 imóveis, então receberão dos pais estes 3 imóveis e naturalmente há aí uma transferência de domínio dessas propriedades, né? Então o que é caro nesta hipótese é o imposto de transmissão, que oscila conforme o município em torno de 5, 6%, né? Então isso realmente de fato é pesado. Muitas vezes os herdeiros acabam tendo de pôr à venda um dos imóveis simplesmente para satisfazer o imposto de transmissão, né? Agora também é preciso ver as condições deles, né? Muitas vezes são pessoas carentes e aí existe enquadramento legal para a dispensa dessa tributação, né? No caso, por exemplo, se for só um imóvel, há possibilidade de haver a dispensa? Ah, sim, se for o herdeiro carente, comprovar que não possui recursos, enfim, é possível que se consiga a isenção. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos tratando aqui do direito imobiliário com o Dr. Daniel Scalona. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui nesse espaço, se você tiver dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, na área do direito do trabalho, do direito imobiliário, que é o que estamos tratando no programa de hoje, também na área do direito comercial, direito tributário, direito de família e sucessões, é muito fácil. Você envia um WhatsApp para o nosso número 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Próxima pergunta, doutor Daniel, é do senhor Lima, de Bagé. Tenho alguns apartamentos alugados em Porto Alegre que estavam aos cuidados de uma imobiliária local. Recentemente, a imobiliária foi vendida e a nova administradora passou a me cobrar despesas das locações que a anterior não me cobrava. Por exemplo, fundo de reserva do condomínio. Além disso, debitaram dos meus aluguéis uma taxa de contrato de locação que eu também não pagava para a imobiliária anterior. Está certo isso? O que devo fazer? Bem,
Veja, é preciso entender lá o contrato originário que ele possuía com essa primeira imobiliária, né? Se neste contrato originário possuía essas taxas, a previsão de cobrança dessas taxas, elas são devidas, né? Agora, o contrato anterior, não, dava poderes para a administração com uma taxa de administração, via de regra 10%, né, sobre o valor dos locativos, e não tinha nenhuma previsão de cobranças extraordinárias como estas de contrato, por exemplo. A lei de locações ela é muito clara. As despesas com a apuração do cadastro, da idoneidade do inquilino, pesquisas em Serasa, buscas, enfim, sobre a idoneidade do interessado em locar, essas despesas não podem ser cobradas do locatário. E, naturalmente, a imobiliária tem um custo com isso, né? Elaboração do contrato, né? Tem muitas vezes um advogado que faz esse trabalho. Então, é possível que a imobiliária cobre do proprietário, mas e a lei prevê isso, que essas despesas devam ser pagas pelo proprietário. Agora, é preciso estar previsto no contrato de administração. Fundo de reserva, ele se refere à cobrança de fundo de reserva do condomínio. O fundo de reserva é, de fato, uma obrigação do locador, do proprietário. Portanto, o seu Lima tem de pagar, sim, essas despesas de fundo de reserva de todos os imóveis que o senhor possuir com condomínio, né, que tenha essa rubrica aí de fundo de reserva. O fundo de reserva sempre é responsabilidade do locador. Então, seu Lima, veja o contrato que o senhor tem, veja se tem previsão de cobrança dessas taxas de cadastro e de contrato. Se houver, é devido. Se não houver, pode ser negociado com a administradora. Fundo de reserva é devido. Este o senhor tem de pagar, não tem como escapar. Próxima pergunta, o telespectador optou por não se identificar. Ele relata: moro num condomínio muito antigo, construído nos anos 50. Agora foi necessário trocar uma coluna de água e, para realizar a obra, querem quebrar toda a minha cozinha. Sou obrigado a concordar com isso? Quem fará a restauração após a obra? O síndico diz que sou eu, mas eu não tenho recursos. Estou apavorada com os gastos previstos. Essas questões são bem corriqueiras, mas veja, ela diz que é uma obra necessária por ser uma reforma na coluna de água. Né? De quem é a responsabilidade? É dela? Não, naturalmente não. Essa obra é uma obra estrutural, é uma obra de responsabilidade do condomínio. Portanto, essa despesa pode até vir a ser chamada extra, vir a ser provocada uma chamada extra, aprovada em assembleia para esta obra, mas a responsabilidade pela execução e pelo pagamento, nestes casos, é do condomínio. Destruiu o azulejo da cozinha do morador, de todos os andares, e a responsabilidade será então do proprietário do apartamento? Não, naturalmente que não, né? A obra que teve início em função da coluna, o condomínio também vai responder pela restauração do status quo antes da obra perante o proprietário. Então ela fica bem tranquila que essa obra, esse custo não é seu, é do condomínio. Agora, ressalto que o condomínio poderá, sim, através de uma assembleia, aprovar uma chamada extra para esses custos extraordinários. E aí a senhora terá de pagar proporcionalmente, naturalmente, a sua unidade. Tá certo. E essa obra, ela não teria que ter sido aprovada em assembleia pelo condomínio, doutora? Sim, com certeza sim. Essas obras estruturais devem ser aprovadas por assembleia. Muitas vezes a obra é emergencial, né, Gil? Então, assim, um vazamento muito grande na coluna está inundando todo o andar de baixo, ou todos os andares abaixo, imediatamente abaixo, e aí a obra precisa ser executada de forma emergencial. Nessas hipóteses, o síndico tem competência para contratar a obra. Claro, sempre é recomendável fazer 2 ou 3 orçamentos, mas muitas vezes não dá tempo, né? Então executa a obra, depois submete a necessidade da troca de toda a coluna, faz o reparo para estancar o vazamento, né? E depois leva para a Assembleia a decisão sobre a troca, a substituição de toda a coluna ou não. A próxima questão é do nosso telespectador Silvio de Butiá. Tem um pequeno sítio aqui no interior do município.
fração de terra de uma matrícula que tem uma área gigantesca. Quero vender, mas a imobiliária diz que é difícil porque não tenho georreferenciamento nem localização exata, mas estou no mesmo lugar há 20 anos. O que posso fazer para vender ou regularizar essa situação, doutor Daniel? Tem razão a imobiliária quando diz da necessidade do georreferenciamento, né? A lei é muito clara, a partir de 100 hectares é necessário o georreferenciamento em todas as propriedades no Brasil afora. Então, é claro que ele não vai responder pelo georreferenciamento da propriedade, vamos dizer que tenha 300 hectares, né? E ele tem lá, muitas vezes, 3.000 metros, né? Sim. Não vai responder pelo georreferenciamento de toda a área, ele vai ter de submeter isso ao condomínio, não deixa de ser um condomínio, são vários proprietários, coproprietários, né? Então, eles estão em condomínio. É possível, sim, fazer isso. Contrata-se o topógrafo, né? o engenheiro, ele faz o georreferenciamento e aí marca direitinho onde é o quadrado de cada um, para o nosso telespectador entender, onde fica cada uma das ocupações e aí depois então pede o desmembramento da matrícula. Para nós outros que somos leigos, o georreferenciamento é o quê? É o Google Maps que vai lá e olha e diz... Exatamente, né? São as coordenadas que existem pelo GPS, né? As coordenadas globais, por isso o georreferenciamento, da localização exata da propriedade do nosso amigo lá de Butiá, é isso? É de Butiá. De Butiá. Então, ele tem este caminho, contratar um profissional topógrafo para fazer este georreferenciamento com a concordância de todos os outros. Não querendo fazer isso, existe um outro caminho. Ele talvez possa tentar a via do uso capião. Né? Se ele já está há 20 anos lá na propriedade, ele tem direito. Talvez seja mais fácil ele adquirir esta propriedade e o desmembramento deste todo maior através de uma ação de uso capião. Talvez seja mais rápido e mais barato. Tá, é mais rápido e mais barato, mas é mais fácil de vender. Será que eu, Gil, ou algum dos nossos telespectadores ou telespectadores, vou comprar uma área que é de uso capião? De novo, na série Pergunta de Leigo. Sem dúvida. Veja a situação dele, tanto que a imobiliária reclamou de que não é possível vender porque não há o georreferenciamento. Por que isso? Ele tem lá, muitas vezes até na matrícula, Gil, tem lá registrado na matrícula a aquisição de uma fração ideal do terreno, do todo maior. Mas a localização, onde é essa fração ideal dentro daquele todo, né? Ele está lá ocupando o local há 20 anos, né? Mas tem algum documento formal em que todos concordaram que aquela metragem dele é exatamente ali? Muitas vezes não tem, né? São ocupações irregulares que vão se estabelecendo ao longo do tempo, em cima de uma matrícula maior, e aí, para isso, a ação de uso capião pode ser um caminho rápido para a regularização. Não sendo assim, o outro caminho seria, sim, o georreferenciamento de toda a matrícula e o estabelecimento em conjunto com todos os coproprietários de onde fica cada um dos lotes e aí depois levar a desmembramento. Aprovar isso no município e depois levar ao desmembramento. Tá certo. A próxima pergunta, a pessoa também optou por não se identificar. Relata, moro num condomínio com 252 apartamentos. Todos os anos tem chamada extra para reformas. Não tenho condições de arcar com essas chamadas extras porque minha renda é pequena. Sou obrigado a pagar? O que pode acontecer se não pagar mais? Pergunta o nosso telespectador, Dr. Daniel. Então, primeiro, deixar claro ao nosso telespectador, as chamadas extras devem ser sempre aprovadas em assembleia, né? E se aprovada por maioria, infelizmente, ela passa a fazer parte da cota condominial, né? Passa a fazer parte do boleto ali do condomínio. Essa é uma obrigação que é devida, sim, e se a pessoa não tem condições de arcar com essas despesas, recomenda-se que mude-se, né? Vá para um outro apartamento, uma outra unidade que caiba o condomínio dentro do seu orçamento. Não pagar não é recomendável, né, Gil? Porque a tendência é de haver uma execução e pode haver até a perda da propriedade, a perda do imóvel em função da execução do débito condominial, né?
Então é importante ficar atento a esse tipo de coisa. Antes de adquirir o imóvel, verifique se o histórico do condomínio é corriqueiro, a chamada extra, qual é o valor do condomínio. Muitas vezes o imóvel tem um preço atrativo, mas o condomínio muito alto, né? E aí a pessoa adquire, tem condições de adquirir, mas não tem condições de manter. Né? E aí corre o risco de vir a perder numa execução de débito condominial. É devido, infelizmente é devido, se a assembleia foi regular e se foi, de fato, essa chamada extra aprovada, não há o que fazer, tem de pagar. Tá, pelo menos assim, do ponto de vista de informação, normalmente a gente só remete à questão de ficar inadimplente, por exemplo, com o IPTU, é que pode levar o leilão, o bem a leilão, o imóvel a leilão. No caso de despesas condominiais também? Também. O débito condominial é uma das hipóteses de alienação, ainda que seja o único imóvel. Ainda que seja Ainda que seja o único imóvel. Então, o bem de família, ele tem essa restrição na execução contra débitos do próprio imóvel. Né? Quando se tratar de débitos do próprio imóvel, pode-se vir a perder a propriedade. Muito obrigado, doutor Daniel Scalona, pelas suas contribuições aqui no Consumidor em Pauta. Até a próxima edição. Até lá!